Oh my gosh, guys, I just finished it. I literally just finished it. Acabei de terminar a leitura e eu tô impactada por esse livro, nem sei o que dizer. Nem sei como é que eu vou vos explicar. Nem sei como é que eu vou vos explicar, como é que eu vou externizar aquilo que eu acabei de aprender por intermédio desse livrinho. Eu não sei se vocês conseguem ter noção do quão pequeno ele é. É tipo... essa é a espessura do livro. É muito pequeno, a leitura é muito fácil, muito rápida. Eu acho que li em 30 a 40 minutos, mais tardar 1 hora que eu fiz a ler esse livro. Não acredito que cheguei a 1 hora, 30, 40, 50 minutos. E a leitura é fácil, é rápida, mas é muito profunda. Eu estou muito impactada. E eu não sei como vou externizar aquilo que eu acabei de aprender por intermédio desse livro, mas definitivamente eu recomendo, eu desejo, I wish that everyone could read it. Eu desejava mesmo, eu desejo que todo mundo pudesse ter acesso a esse livro e experimentar o que eu experimentei ao ler isso. Por isso é que dizem que quem lê um livro não é a mesma pessoa depois de ler um livro. Meu Deus! Eu não gosto de ler, mas eu quero entrar nessa jornada de começar a ler livros e me descobrir neles, sabe? Sair uma outra pessoa neles. Então quero criar uma biblioteca minha e começar a partilhar aqui com vocês a minha experiência e dar a minha opinião sobre cada livro que eu ler. E eu não estava à espera que ele fosse tão pequeno. Eu sei que está a enfatizar muito isso, mas é que quando eu vi no Amazon, já agora, quando eu vi, eu pensei que fosse um pouco maior, tá sabendo? Mas depois de receber, eu dei conta que ele é bem pequenino. E eu disse, eu posso ler isso em um dia. E não imaginava eu que seria em couple minutes, 40, 50 minutos. Então, como vocês podem ver, ele fala de ego transformado. E o Timothy Keller, ele entra na história de Paulo com a igreja de Coríntios, naquela confusão que o povo estava até, eu sou de Paulo, eu sou do Apolo, eu sou de Pedro, de Cefas, eu sou de Jesus. E oh Deus! E ele explica o quanto o ego do homem é inflamado. O quanto o ego do homem, de forma natural, é natural, é da nossa natureza que o nosso ego seja inflamado, que nós estejamos sempre à procura de aprovação, estejamos sempre à procura de reconhecimento e muitas das vezes nos submetemos a julgamentos tanto de pessoas como de nós mesmos para conosco, do que falamos, do que pensamos, da forma que agimos. E ele aborda isso de uma forma tão inteligente e profunda e esclarecedora que ele nos faz entender que, apesar de ser uma coisa natural do ser humano, de nós termos um ego inflamado, de que estamos sempre à procura do reconhecimento das pessoas, que nós mesmos nos auto-julgamos, ainda assim nós podemos chegar até ao auto-esquecimento. Sim, literalmente é isso que ele disse, chegar ao autoesquecimento. Porque tem um versículo no livro de 1 de Coríntios, capítulo 4, se não estou em erro, versículos 3 e 4, ele diz que, Paulo diz que ele não se importa com o que as pessoas falam, ou da forma que as pessoas julgam, nem muito menos a forma que o tribunal julga, e menos ainda o que Paulo, pensa de si mesmo, ou o que ele julga dele mesmo. E praticamente ele gira o relato do livro nessas palavras de Paulo, e ele vai explicando do porquê Paulo não se deixa ser julgado, ou pelo menos não aceita se submeter a ser julgado pelas pessoas, pelo tribunal, que ele diz que Paulo usa como uma metáfora, né, para dizer às pessoas em geral, ou nós nos submetermos ao julgamento dia após dia daquilo que fazemos, que pensamos, das nossas atitudes, simplesmente julgamos a nós mesmos, ou as pessoas a nos julgarem, porque é a vida. Nós vamos à rua, vemos uma pessoa com uma calça, com um vestido, com um chapéu, e já começamos a julgar. Julgamos muitas vezes para o bem, mas também julgamos para o mal.
é julgamento, faz parte do ser humano. Então já vemos a pessoa, alguma peça, já começamos a julgar e já começamos a falar. Então ele nos leva a entender o que Paulo quer dizer, com que ele não se deixa ser julgado pelo o tribunal, pela igreja de Corinto, ou ele, muito menos a ele mesmo se julga, porque ele sabe que quem lhe julga é Deus. E com isso nós vamos buscar o autoesquecimento, ao tirar o nosso eu, o nosso ego do centro, e não pensar que em todos os lugares, que todas as coisas, que todas as pessoas que nós temos um encontro com, que tudo é sobre nós. Praticamente é isso que ele está a dizer. Que não achemos e que não vivemos de forma a pensar que tudo na vida é sobre nós, que em todos os lugares onde vamos é sobre nós, que tudo que as pessoas falam é sobre nós, que tudo que fazemos, que tudo que pensamos tem que ser sobre nós. Porque quando nós nos colocamos nessa posição e nessas situações, nós nos frustramos. Porque nem sempre nós vamos fazer as coisas de forma que nós gostaríamos de fazer. Nem sempre nós vamos alcançar aquelas metas que nós planejamos. Nem sempre nós vamos agradar as pessoas ao nosso redor. E não temos que viver dessa maneira, sempre a pensar que as coisas têm que ser sobre nós, sempre a pensar que as pessoas têm que falar sobre nós, ou que as pessoas estão a falar sobre nós, ou que as pessoas estão a pensar sobre nós. Nem tudo, ou simplesmente viver de uma maneira a pensar que nada é sobre nós. E seguir a vida, porque isso torna a vida muito mais leve do que estar sempre no auto-julgamento ou se deixar sempre ser julgado pelas pessoas pelo que somos, simplesmente pelo que somos, porque é uma coisa que nós vivemos diariamente. Ao sermos julgados, nós vamos deixar com que isso venha dia após dia nós vamos levar nós mesmos, ourselves, to the tribunal. Vamos nos levar ao tribunal todos os dias, ao julgamento todos os dias, e isso é cansativo. Isso puxa muito a nossa energia, isso nos esgota, porque quando chegamos depois no final do dia, estamos cansados de tanto julgamento. Acredito que muitos de nós já vimos o que é um julgamento, né? Todas as pessoas ali no tribunal sentados, o juiz, o culpado, o acusador, o advogado de defesa e tudo mais e tal. E é uma situação tensa. E praticamente é o que nós trazemos para a nossa vida. Por mais que às vezes nós não nos damos conta, mas é isso que nós vivemos. Nós nos deixamos ser julgados, nós julgamos a nós mesmos e no final do dia, quando chegamos em casa, estamos esgotados porque vivemos o dia todo a nos deixar ser julgados e a ser julgados e a nos auto-julgar por tudo, por simplesmente tudo. E o autor nos leva a entender que o real e verdadeiro julgamento tem que ser o de Deus para conosco. E nós não temos que viver nessa frustração, nessa tensão de todos os dias nos julgar para tentar alcançar o melhor de nós, que temos que fazer isso para cumprir com aquele requisito, para cumprir com aquele outro requisito. E ele traz o conhecimento do Evangelho e da Palavra de Deus de forma a revelar que nós, como cristãos, devemos viver, ou deveríamos estar a viver, de formas a que fazemos o que fazemos porque sabemos quem nós somos em Deus, porque sabemos da salvação de Deus sobre as nossas vidas, porque já reconhecemos a salvação de Deus sobre as nossas vidas. Não vou dar um exemplo. Não ajudar os pobres para que amanhã Deus venha e reconheça que ajudamos os pobres e sejamos salvos. Mas porque nós já somos salvos, nós ajudamos os pobres. Porque é um mandamento de Deus, é uma instrução de Deus. Então nós ajudamos os mais necessitados porque nós reconhecemos que Deus já fez o que Ele tinha que fazer por nós. Não vamos fazer ou não vamos ajudar à espera de que Deus venha fazer um dia. Até porque a palavra do Senhor diz no livro de Romanos que já não há condenação nenhuma para os que estão em Cristo Jesus. Então nós já não temos que viver debaixo desse julgamento diário que é cansativo, que é esgotante, de que vamos ser julgados e de que nos auto-julgamos todos os dias. Esse livro é de Deus. Deus abençoe o Timothy Keller, porque isso foi muito profundo. E se eu não mudar a minha forma, a minha perspectiva de pensar, se eu não desinflar o meu ego hoje, depois de ler esse livro, não sei quando mais eu farei.
não sei quando mais eu farei. Essa leitura foi muito, muito, muito enriquecedora para mim e vai mudar a minha forma de pensar em relação ao orgulho, em relação à humildade, em relação a ego, em relação a auto-julgamento, em relação à aceitação, em relação à autoestima. O livro também fala de autoestima, de baixa estima. Epa, leiam só, é? Leiam só, leiam só, leiam só. É muito bom, é muito bom, muito bom, muito bom mesmo. Então, acho que é isso que eu tenho para dizer. Acho que se eu falar mais, vai estragar. Então, fiquem com esse cheirinho e podem ir lá procurar na Amazon e vão encontrar. E até se quiserem, posso deixar aqui o link do livro que eu comprei na Amazon e vocês também podem comprar e se deliciarem com essa leitura maravilhosa. Que a paz de Cristo esteja com vocês.